E o Botafogo tem novo técnico e um técnico surpreendente, David Ancelotti, o filho do homem, o filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, que era auxiliar técnico do pai na seleção em outros clubes, agora assume o comando do Fogão após a saída de Renato Paiva. Não sei, que pegou todo mundo de surpresa neste início de semana, e vamos aqui entender quem é esse cabra, quem é David Ancelotti, o que esperar dele no comando do Fogão. Ó, futebol ousado e quase nunca concordei com meu pai. Quem é David Ancelotti, se eu quero falar Ancelotti, novo técnico do Botafogo. O nome escolhido por John Textor para substituir Renato Paiva no Botafogo, David Ancelotti, é o novo técnico do Glorioso, conforme apurou a ESPN. E o italiano de 35 anos, que é filho do técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti, está prestes a dar início a uma etapa diferente na carreira. Desde junho, trabalhando em parceria com o pai na seleção brasileira, o profissional ainda não atuou como técnico principal na carreira, apesar de acompanhar Carleto desde a passagem pelo Bayern de Munique em 2016. Também foi assim no Napoli, no Everton e Real Madrid, onde David atuou como auxiliar técnico do pai. E, como ele descreveu, suas funções eram dar suporte aos treinos, pré-jogos e partidas. Até mesmo como tradutor, auxiliando Carlo Ancelotti a comunicar com os jogadores nos clubes onde ele não dominava a língua, uma vez que ele fala italiano, francês, espanhol, alemão e inglês. Tá maluco, o homem fala uma troglodita. Muito antes de se tornar auxiliar do pai, David tentou até mesmo a carreira como jogador. Ex-meio-campista, teve uma passagem sem muito destaque pelo Milan e atuou até mesmo na quinta divisão italiana, mas se aposentou logo aos 20 anos, movido pela vontade de se tornar treinador e por se definir lento demais. Depois de se formar em Ciências do Esporte aos 22 anos, o filho de Carleto iniciou sua jornada nos bastidores do futebol. Em 2012, foi preparador físico do PSG durante a passagem do seu pai por lá. 4 anos depois, tirou a licença A da UEFA, que o permitiu trabalhar como auxiliar técnico. E mais recentemente, em julho de 2023, quando o pai estava no Real Madrid, David tirou a licença Pro, após concluir um curso no país de Gales, que já o permitia comandar qualquer equipe. Futebol ousado. Agora vamos ver aqui o que esperar de David no Fogão. Como ele mesmo se define, seu estilo de jogo é vertical e ousado, o que teve grande influência do pai, que ensinou a David a ser flexível e encontrar maneiras diferentes de vencer a partida. Meu pai me ensinou a ser flexível, a me adaptar, a ter ideias e maneiras diferentes de vencer. É importante para um time saber administrar as diferentes fases do jogo. Dito isto, cada um tem suas preferências e eu prefiro um estilo de jogo mais vertical, mais ousado, mas se estiver que resumir minha ideia de futebol, diria que o importante é saber fazer muitas coisas em um alto nível. O time em melhor forma atualmente é o PSG e eles sabem fazer muitas coisas. Manter a bola, ser vertical, pressionar, defender dentro da área. Se você olhar o desempenho deles contra o Liverpool nas oitavas, eles mostraram grande habilidade defendendo em bloco baixo. No futebol de hoje, você tem que saber fazer de tudo. O que eu priorizo é que meus jogadores saibam fazer de tudo e administrem melhor, da melhor maneira possível, de acordo com as suas características, falou David em entrevista ao jornal Marca da Espanha. É isso, né? Um treinador jovem, não sei se espelha em Felipe Luiz, ainda Felipe Luiz tem outra trajetória, né? Que ele era jogador, teve uma. Não foi auxiliar técnico, que eu me lembre, mas veio das categorias de base do próprio Flamengo. Enfim, é um cara que esteve com o Ancelotti o tempo todo, é auxiliar técnico, não é um cara que não sabe da manha ali do futebol, conhece os bastidores como poucos, e é uma transição até natural sair de auxiliar técnico para ir para a beira do gramado. Talvez o desafio de ter sido um Botafogo de primeira seja grande demais. Temos histórico de que às vezes funciona. Tá funcionando com o Felipe Luiz, já funcionou com o Dunga na seleção brasileira, pegando aqui de memória. Então, pode ser que nessa situação vai dar certo sim, o David Ancelotti no comando do Botafogo. É arriscado, mas eu acho que é um risco calculado. Acho que o Botafogo não vai correr o risco assim
de perder, ser rebaixado, nem acontecer nada, vai se manter competitivo e pode ser, quem sabe, a surpresa que ninguém esperava, uma solução rápida, de certa forma caseira, estava aqui no Brasil. Alguma coisa que me preocupa é que talvez, se algum jogador do Botafogo for convocado, gerar alguma polêmica, de um certo conflito de interesses, mas isso é um problema que não dá para se antecipar agora. Vamos seguir aqui com a matéria. Apesar da inspiração no pai, David admite que quase nunca concordou com Ancelotti. E o que para ele, na verdade, foi algo positivo para a carreira de ambos. 100% de discordância, quer dizer, provavelmente houve mais vezes que não concordamos. Acho que é isso que se espera de mim como auxiliar e também o que ele precisa. Digamos que tem sido a principal característica, não só minha, mas de todos os seus auxiliares, porque ele é um treinador muito experiente, com muitas certezas e precisa de um ambiente desafiador. Talvez eu, do início da minha carreira, aos 35 anos, tenha muito mais dúvidas do que ele e precisa de um ambiente que me aconselhe mais, que me dê mais certeza. Ele, ao contrário, precisa de pessoas que nem sempre concordam. Então, sempre com respeito e tendo em mente que a decisão final sempre foi e sempre será dele. Muito interessante essa abordagem, né? Então, treinador mais veterano precisa realmente de mais incertezas, mais questionamentos, e já um treinador novato precisa de alguém que dê os passos na frente que ele não conseguiu dar ainda pela curta carreira. Bem interessante essa abordagem. Na sua opinião, um bom treinador deve ser paciente, confiável e mentalmente versátil, mas claro que às vezes precisa ter sorte para vencer as partidas. Durante a passagem pelo Santiago Bernabéu, David foi considerado pela imprensa local como a arma secreta do pai na Espanha. E no fim do ciclo, nos blancos, o auxiliar já admitia que sua vontade era treinar um clube. Antes mesmo da ida para a seleção, teve seu nome especulado no Rangers da Escócia, mas as negociações não avançaram. Ele chegou até mesmo a recusar o convite para acompanhar o pai na amarelinha à espera de outras ofertas. Fora das quatro linhas, David leva uma vida tranquila. O italiano gosta de caminhar nos tempos livres, inclusive com seu cachorro. E a restaurantes também está na sua lista, assim como assistir filmes e cozinhar. Sua culinária preferida é italiana, como massas e pizzas. Agora virou teste da capricho. Agora cumprirá o sonho de trabalhar como treinador e na mesma cidade onde vive o pai, que inclusive já visitou o Newton Santos, casa do Botafogo. Os próximos jogos de David Ancelotti e do Botafogo vai ser o Vasco fora de casa no dia 12 de julho. Já começa com um clássico, Vitória em casa no Newton Santos e o Sport fora de casa. Uma tabela até interessante, né? Apesar de um clássico contra o Vasco, mas é um Vasco enfraquecido e dois times da parte de baixo da tabela. Bom para mostrar o trabalho e quem sabe acelerar aí na frente do Flusão. Cara, interessante, né? No mínimo, vai ser curioso ver como o filho do Ancelotti, o David, vai se comportar à frente do Fogão. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Eu não acho que vai ser um caso de meio termo. Só o tempo dirá. O que é que você acha dessa contratação? Deixa sua opinião nos comentários e aproveita para clicar, ó. Tô deixando 2 vídeos aqui que você vai gostar. Muita coisa legal sobre o futebol brasileiro.